bem-vindos a mais um episódio do nosso EvisaCast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Caroline Dill. A Caroline Dill foi cliente da Evisa no ano de 2019 e ela tem uma história muito bacana para contar para vocês. A Caroline, ela aprendeu o francês do zero ao CLB 7 em 9 meses, certo, Caroline? Sim, total de estudo 9 meses. E como um exemplo de foco e dedicação, ela aceitou o meu convite aqui para compartilhar com vocês, primeiro o que é possível, mas também contar como ela fez, como que ela organizou a rotina de estudos, as dificuldades desse processo e se valeu a pena todo esse esforço no final do dia, né? E é isso que a gente vai cobrir hoje. Então, Caroline, por favor, se apresente, dê um oi pro pessoal. Olá, meu nome é Caroline, mas Carol é o suficiente. Sim. Tô aqui no Canadá já vai fazer quase 5 anos. Passa rápido. Passa muito rápido. E vamos contar um pouquinho de como foi para chegar até aqui. É isso aí, é isso aí. Bom, primeiro, quando eu indiquei para Caroline que ela precisava estudar o francês nem era parte da lista de prioridade. Ele ia dar uma ajudinha com os pontos que ela precisava para qualificar e, enfim, foi por isso que eu indiquei para Caroline essa opção. Ela não queria vir para o Canadá para estudar, ela queria já vir como imigrante. E assim foi, né? Ela conseguiu vir direto com a residência permanente, direto com o PR canadense, né? Mas ela, primeiro, né, teve a notícia. Mesmo com o CLB 9 do inglês, mesmo com a experiência, o estudo que ela tinha no Brasil, como vocês podem ver, ela é jovem também, para os pontinhos que ela precisava, a gente ia primeiro ter que deixar o marido, né, deixar como não acompanhe na aplicação e fazer depois o processo para ele. E assim também fizemos, deu tudo certo. Mas também, né, estudar o francês para conseguir a pontuação necessária. Bom, primeiro, conta para o pessoal como que você conheceu a Evisa. Então, na época, quando a gente começou a pesquisar as coisas de imigração e Canadá, alguém me sugeriu a Evisa. Eu não lembro quem mais hoje. E eu já seguia muito nas redes sociais. Legal. E aí a gente fez uma consulta, ela fez a consulta comigo, né, na época, e decidimos embarcar nesse plano juntas, né? E a Caroline tinha 2 missões. Ela já tinha o teste do inglês, mas além do francês, que ela ia ter que estudar do zero, ela também ia ter que refazer a prova do inglês, né? E para quem deve estar se perguntando como que a Caroline estudou francês em 9 meses, conseguiu a nota. Ela não estava trabalhando, ela estava em casa o dia todo, só se dedicando ao francês. Conta pro pessoal a sua rotina. Não estava em casa, estava trabalhando. Eu era analista financeira no Brasil, então eu trabalhava todos os dias, praticamente das 8 às 19. Quando eu comecei a organizar minha rotina, quando o francês entrou como uma opção para imigração, eu me inscrevi no francês, no Centro Europeu, em Curitiba, direto no intensivo. Então, eu comecei a estudar em francês 5 dias por semana. Então, de segunda a sexta, eu saía do trabalho, ó. Ela dirigia uma moto, então ela ia ali, ó, na loucura. Ia correndo pra aula de francês e, ao mesmo tempo, marquei o meu primeiro IELTS. Então, eu fazia ali, estudava 5 dias na semana o francês e, quando estava em casa, tentava encaixar alguma coisa do IELTS, mas não me preparava tanto, porque na minha cabeça o IELTS viria, né? O CLB 9 era razoavelmente fácil, na inocência da pessoa. Então, ali nos 2 primeiros meses eu fiz o francês de segunda a sexta. Tentei o meu primeiro IELTS, não consegui o CLB 9. E aí eu comecei, depois que acabou os 2 primeiros meses de intensivão, eu passei para o semi-intensivo, porque eles não tinham mais intensivo. E daí eu comecei, ao invés de 5 dias na semana, eu ia 3 vezes na semana estudar francês. Então, em casa eu continuava os estudos por conta, mas aí eu comecei a mergulhar de vez no francês. Então, eu mudei meu celular para francês, eu mudei a TV para francês, eu baixei aplicativo de rádio em francês. Eu fui na única livraria em Curitiba, que na época era a FENAC, que tinha livro em francês. Comprei 2 livros em francês e mudei tudo que eu podia para francês. Então, eu fazia tudo em francês, né? Tentava conversar até sozinha na volta das aulas para casa, eu tentava conversar em francês. E foi. Eu lembro de ter pego os meus primeiros livros em francês e olhar aquelas palavras e pensar, meu Deus, o que é isso? O que é? Eu não sabia nada. Ao contrário do inglês, né? Porque o inglês foi muito natural pra mim, né? Eu aprendi uma boa parte do meu inglês sozinha. Então, pra mim, o inglês nunca foi uma língua estranha. Mas o francês foi uma língua muito estranha.
O francês, pra mim, ainda é uma língua estranha, by the way. Eu sou do tipo assim, que só sei falar bonjour e olha lá, né? Se a pessoa responder qualquer coisa, eu já falo, parou aqui, vamos trocar pro francês. Então, eu entendo esse sentimento, porque eu já tentei. Eu falei assim, poxa, vou dar uma olhadinha, vou olhar. Não, eu olho e já falo, meu Deus, não tô preparada pra isso. Principalmente os números. O jeito que o francês fala os números é uma coisa, assim, assustadora no início. Uhum. Mas lembro de começar com a fonética e como é que falava, né? Como que pronunciava quando tem duas vogais juntas, determinadas vogais têm uma fonética, como que termina a palavra. E tinha ali o nosso grupo de estudantes. Inclusive, ainda tenho contato com algumas alunas do francês que legal. fizeram na época. Bacana. Todo mundo veio pro Canadá ou não? Não, eu tenho uma que foi pra Portugal estudar, ela é dentista, e outra que foi fazer patisserie na França. Olha que interessante. Ela ainda mora em Curitiba, mas ela foi estudar no Cordon Bleu. Sim. Inclusive, a gente tem uma branch do Cordon Bleu aqui no Canadá, mas é no lado leste. Tem uma branch aqui também, se caso um dia ela queira pensar em Canadá. Mas ela foi pra França mesmo. Sim. Foi um mix muito bom, assim. Mas eu já tinha na minha cabeça que eu tava estudando pra prova, né? E era pro Canadá. E era pro Canadá. Então, nesses primeiros 6 meses, eu tentei o IELTS 3 vezes. Enquanto estava estudando francês. Enquanto estava estudando intensivo. Francês. Exato. Então, a minha nota do IELTS, ela foi baixando. Então, quando chegou a última prova, que eu fiz no meu penúltimo dia de aula de francês, eu fiz a minha prova de IELTS. E a nota saiu no dia 13 de julho. E foi a pior nota. Bom, 13 de julho, né? Pra quem é supersticioso, já viu que não ia dar certo. E era uma sexta-feira, né? E era uma sexta-feira 13. Pois é. Aí nesse momento, eu tava sobrecarregada. Eu chamei o meu marido e falei, olha, não vai dar. Vamos juntar dinheiro pra ir estudando, eu não vou conseguir. Eu preciso, não vai dar certo. E eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, não, tenta só mais uma vez. Eu lembro até hoje ele falando, tenta só mais uma vez. Pra quem já fez o IELTS, sabe que não é uma prova fácil e que é um peso pra quem faz, né? É natural, né? Ter um estresse pra fazer prova, seja qualquer prova. Não é uma situação assim, casual, que você vai lá sem estar nervoso. Não. Não, você sempre fica nervoso, né? Uhum. E aí, você quer contar um pouquinho da história de como foi também a sua experiência de ansiedade Nossa. pra fazer a prova? Eu lembro que a minha terceira prova no ano de 2019, eu cheguei a passar mal. No dia que eu tava indo fazer a prova, eu sempre saio com bastante antecedência, né? Me preparo com um tempo ali de antecedência pra chegar no local. E passei mal indo pra prova, né? Eu tive um desarranjo e quase matei uma farmacêutica do coração. Porque a Carol dirigia moto, Sim. né? Em Curitiba. Aí imagina, motoqueira... De capacete. Motoqueira não, motociclista, né? Mas de capacete, entrou correndo numa farmácia. Falei, moça, pelo amor de Deus, eu preciso usar um banheiro. E depois eu usei o banheiro, ela me deixou usar o banheiro e tal. E quando eu saí dela, eu disse assim, nossa, você quase me matou no coração. Eu achei que você ia assaltar a gente. Pois é, perrengue da ansiedade causada pelo IELTS. Mas... Tanto que até eu mudei, assim, algumas coisas, né, pré-prova, por causa dessa minha ansiedade, né? Eu mudei a forma que eu me alimentava um dia antes da prova, pra nunca mais eu passar mal. Conta pra gente. Um dia antes da prova, eu evito comida pesada. Eu evito qualquer coisa que possa me fazer passar mal. Então, por exemplo, eu vou comer uma janta muito leve, eu vou focar em fruta no café da manhã. Até de noite, eu vou focar em fruta. Que são coisas que eu sei que não vai pesar no meu estômago. Sim. No dia antes que eu passei mal da prova, eu tinha comido um cachorro-quente, daqueles gigantes, assim. Que no Brasil, se comparar com aqui do Canadá, que é só o pão e a salsicha, até talvez passava. Mas no Brasil tem de tudo, né? Nossa! Enfim, não sei em Curitiba, né? Mas o de São Paulo tem purê de batata. Não, em Curitiba não tem purê de batata. Não tem purê de batata, poxa vida. Não, mas, não enfim, tem. Tem milho, tem ervilha, tem queijo. Tinha catupiry, tinha cheddar, tinha um monte. Hoje não. Não foi uma boa escolha. Não foi uma boa escolha. Então, chegou nesse momento, daí o meu marido falou, não, tenta só mais uma vez. Eu falei, então eu vou pausar o francês, porque sem o inglês, o francês não iria me ajudar. Sim. E não era, né, o momento que a gente tá hoje. Então, o francês ajudava com os pontinhos, mas não tinha a stream que é hoje, né, que dá toda a prioridade para quem tem francês. Talvez se fosse nos dias de hoje, eu falaria, esquece o inglês,
vem E só com foco francês, né? É. Mas, na época, o francês dava alguns pontinhos adicionais, né? Uhum. Que ela precisava para poder qualificar para vir como residente permanente direto, né? E eu convidei ela para vir aqui, porque agora o francês é, sim, a bola da vez. Quem tem francês tem tudo. Quem consegue o CLB 7 tem tudo. E ela tá aqui para provar que é possível em menos de um ano, né? Sim, Apesar dos perrengues, né? apesar dos perrengues. Então, conta aí. Então, você pausou o francês para fazer a última tentativa, né? A Isso. quarta tentativa da prova. Isso. Eu falei, olha, eu vou pausar, eu vou fazer de novo, mas agora eu vou procurar ajuda. Então, eu procurei um centro aplicador de prova que tinha um preparatório. Uhum. E na época, eu já conhecia o IELTS de cima para baixo. De tentativa, né? Tentativa. Então, eu foquei o preparatório para o que eu precisava mais, né? Que era escrita, para avaliar as minhas redações e tal. E nesse mesmo centro, eu fiz a prova. Sim. E o resultado saiu no dia do aniversário do meu marido. Caiu como se fosse um presente. Eu lembro que eu olhei o resultado, era 1h30 da manhã que liberou. Né? Eu tava esperando ele chegar do trabalho. Na época ele chegava bem tarde nesse dia. Daí ele chegou e falou assim, você não vai olhar o resultado? Daí eu me liguei, realmente. Porque finalmente tinha conseguido esquecer da prova. Aí fui olhar. E eu tive que olhar aquele resultado, assim, 2 vezes. Eu falei, não. Não tô acreditando. Não tô acreditando, exatamente. Deixa eu ver pra ter certeza, né? Exato. Então, daí, nesse dia eu consegui. Eu lembro que eu consegui. Eu lembro a minha nota certinho. Eu tirei 9 no listening, eu tirei 9 no reading, eu tirei 7,5 no speaking e 7 cravado na redação. Maravilhoso, gente. CLB 10, 10... 10 e 9. E 9. 9 na redação. Então, foi quase ali o máximo que eu poderia ter de primeira língua, eu consegui no IELTS. Quase a nota máxima. Uma coisa que é muito interessante, né, é o psicológico da prova também, porque às vezes a gente fica nervoso e se cobra tanto que a gente performa pior, né? Sim. E à medida, por exemplo, na segunda prova, quando você não atingiu o seu objetivo, você muito provavelmente ficou mais nervosa na terceira prova, Sim. porque você já sabia que você não tinha atingido o objetivo na prova anterior. Quando seu marido falou, é só mais uma vez... Você tirou um pouco desse peso, acredito eu, né? De falar assim, não, eu vou tentar, se der, deu, se não der, a gente vai rever o plano, a gente vai, de repente, considerar estudar, que era uma coisa que você não queria no primeiro momento, né? E era por isso que a gente falou, olha, se você não quer estudar, é o francês, né? E aí você, acho que ficou um pouco mais leve para fazer a prova, né? Sim. Então, acho que é importante também que a gente tente levar, né, essa questão do teste, do resultado que você precisa ter, com uma certa leveza, do tipo, olha, se eu não conseguir... Ok, eu vou parar, vou respirar, vou tentar de novo. Não é o fim do mundo. Não significa que eu falhei e aí nunca mais vou conseguir migrar para o Canadá, nunca mais vai dar certo, né? E a gente se cobra muito, a gente quer passar e quer passar naquela, né? E é normal, assim, eu sempre falo para os meus clientes que, em relação à prova, é melhor ali considerar pelo menos umas 3 tentativas, né? Faz parte do pacote. Por aí. Bom, então conseguiu a prova no dia do aniversário do marido, fez o presente, né? Veio como um presente, conseguiu o IELTS. Voltamos para o francês, né? Sim. Então você tinha estudado ali 2 meses no intensivo, que era de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da noite. Aí você passou mais 4 meses no semi-intensivo. No semi-intensivo, que eram 3 vezes por semana, né? Mesmo. Segunda, quarta, sexta, das 7 às 10 da noite. Isso. Pausou. Fez a prova do IELTS, voltou. E aí você foi pro preparatório, né? Isso. Daí, quando eu consegui o IELTS, no dia seguinte eu liguei na Aliança Francesa, que aplicava o TEF. Na época não tinha o TCF. Como opção, era apenas o TEF. Sim. E liguei e falei pra eles. Falei, olha, eu tenho... tem a data tal, tem essa prova. Eu preciso dessa nota, eu preciso de um professor que me ajude a chegar nessa nota. Eu acabei de terminar esse nível. Sim. E aí, eles demoraram 1 semana para achar um professor que aceitasse me dar aula nessas condições. Olha que bacana. Mas que bom que achou Acharam. E topou o desafio, né? Topou o desafio. Topou o desafio. Então, eu lembro que na primeira aula, eu falei para ele, olha, eu tô aprendendo francês. É um idioma bacana, beleza. Mas não é um idioma que eu tô aprendendo pra vida. É só pra passar na prova. É diferente você estudar um idioma que você vai precisar, o inglês, para você trabalhar, vai viver, vai falar todos os dias, O foco é você aprender inglês e aprender a fazer uma prova, são coisas diferentes. Sim. Né? Então, aprender um idioma e fazer uma prova para aquele idioma são coisas diferentes. O que é muito legal também, porque tem muita gente que também quer só aprender o inglês para fazer a prova. E você precisa aprender de uma forma muito específica, né? Sim. Não é toda a amplitude aí do idioma. Então, foi esse o seu foco no francês, né? Exato.
Bom, então, você começou a estudar somente às segundas-feiras com o professor, mas você estava ali estudando Sim. durante a semana, fazendo os exercícios e levando para ele as suas dúvidas para ele consertar, para ele te Sim. ajudar, né? Uhum. E aí? 3 meses, né? Isso. Aí eu tentava trabalhar nas partes que eu tinha mais dificuldade, né? Então seria a parte oral, conversar, destravar o francês, né? Porque... Que eu acho que é mais difícil, né? É o mais difícil. Eu lembro que teve uma situação... Meu marido era mais empolgado. Eu lembro que teve uma situação que a gente foi no mercado fazer compras. E tinha um haitiano no mercado. Pois ele fez a gente parar no estacionamento para eu conversar com o haitiano para eu praticar o francês. E foi muito engraçado que o rapaz mesmo, ele perguntou, nossa, mas vocês aprendem francês na escola? Eu falei, não, quem dera. Não pode perder a oportunidade, né? Não, Você viu o não rapaz perdi lá. nenhuma oportunidade de praticar. E fui nessa, fazendo o máximo que eu podia. Então, eu pesquisei o que compreendia, né? Cada nível, né? Então, eu precisava do CLB7. Que seria o nível B2, Sim. o B2 Plus, né? Porque na época tinha 2 nível B2 na prova, mas um dava o CLB7 e um dava o CLB6. Ele fica em between, né? Porque, na verdade, o que o Canadá utiliza como referência é o CLB. 5, 6, 7, 8 até o 12. E a referência do teste do TEF é a referência do padrão francês, né? Que é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, eu precisava como se fosse de um B2 Plus, ali, quase um C1. Sim. Então, o que eu fiz? Ao invés de focar no B2, eu foquei no C1. Muito bem. Falei, vamos mirar mais alto, que pelo menos se eu cair um pouco, eu tô dentro do que eu esperava. Pelo nervosismo do teste, que é natural, né? Às vezes você não consegue performar tão bem quando você performa na tranquilidade quando você tá fazendo simulado, né? Exato. Mas não foi uma coisa assim fácil, pelo menos pra mim, né? Deve ter pessoas que têm mais facilidade. 9 meses. 9 meses, Carol. Mas teve dias de eu voltar chorando pra casa. Teve um dia que eu fiz uma redação, que no TEF são 2 redações, né? Uma que é pra você terminar uma historinha, e a outra é uma carta formal que você tem que escrever. E eu lembro que essa carta formal, por uma palavra, eu mudei todo o sentido da minha redação. Puxa. E eu teria zerado na redação. Então, nesse dia, eu cheguei em casa chorando. Aí eu falei pro meu marido, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, a minha prova não era em Curitiba, porque em Curitiba só tinha uma vez por ano, e eu já tinha perdido a prova em Curitiba naquele ano. Então, eu tive que viajar para Santa Catarina. Sim. E a minha prova foi numa quarta-feira. Acho que só tinha as quartas-feiras na época. Então, eu saí do trabalho na terça-feira à noite, direto pra rodoviária, peguei um hotel, cheguei em Santa Catarina 2 horas da manhã, o hotel mais perto do lugar da prova. E na saída do café da manhã do hotel, eu já fiz o check-out, porque eu ficaria no local da prova e voltaria pra rodoviária pra voltar pra casa. Nossa. E no dia seguinte, trabalhava normal. Olha, que perrengue, né? Que correria. Foi corrida. E eu lembro que um dia antes da prova, durante a viagem, já eu não estudava mais, né? Eu precisava relaxar e li muito sobre, pra você não, né, sobrecarregar seu cérebro. Porque é muito importante. Eu acho que isso é um erro muito comum, que as pessoas às vezes querem estudar um pouco mais. Isso. E às vezes te estressa mais, te deixa mais frustrado. Você tem que falar assim, agora acabou. Agora eu vou, sei lá, meditar, agradecer, tentar ficar calmo, controlar a ansiedade, né? Exato. Então, no dia antes da prova, eu escutava música em francês. Sim. Eu escutei muita música em francês. E gosto muito ainda das músicas em francês. Eu gosto, eu tenho algumas músicas em francês. É não maravilhoso. entendo nada, mas eu tenho algumas músicas na minha playlist. É muito bom. Tem algumas músicas que, inclusive, ajudam a conjugar alguns verbos, né? Pra você lembrar algumas coisas. Música é maravilhoso. Eu escutava muita música em francês. Olha a dica, gente. Música em francês. Ajuda até com a pronúncia. Com certeza. Então... Porque é mais difícil a pronúncia, né? O verbo é parecido e aí de certa forma. Sim, no geral, ele é bem parecido com a estrutura do português, né? A conjugação de verbos, algumas palavras são as mesmas, né? Sim. Mas você pensa que o francês, ele usa muito a garganta, né? Sim. E você tá com a garganta seca na hora da prova. Então, essa parte é muito ruim. Tem que tomar um uísque antes da prova, talvez? Não sei. Não sei, né? Na próxima, quem sabe eu tente essa. Não vai ter próxima. A Caroline já é cidadã canadense, né? Então, agora não vai precisar. E a prova da cidadania foi bem mais tranquila. Sim. Bem mais tranquilo. É uma provinha ali só pra inglês ver, né? Literalmente, é bem tranquilo. É bem tranquilo. E daí, eu lembro que a minha parte oral era de manhã. Então, foi a primeira que eu fiz. Que pra você era mais difícil, por sinal, né? Sim. E eu não sei se mudou alguma coisa hoje,
não vi ninguém falando a respeito, mas na minha época eram 2 avaliadores na sala. Que já deixa muito mais estressado, Sim. né? Assim, tipo, meu Deus! Porque tinha um conversando comigo e o outro anotando os erros. Aí ele baixou pra anotar, você Aí falou, ai já- meu Deus, fiz alguma coisa errada. Com certeza. E ainda eu lembro bem certinho que me faltaram algumas palavras, assim, que depois eu lembrei, né? Mas na hora, no nervosismo. Sempre. Então eu lembro bem certinho de eu parafrasear uma coisa e a pessoa baixar pra anotar. E eu falei, nossa. Não deu certo, não foi. E aí eu saí pra almoçar e na parte da tarde foram as outras 3 partes da prova. No geral, eu achei o TEF muito mais tranquilo do que o IELTS. Sim. Porque eu fiz o TEF na Aliança Francesa e eu fiz numa das salas de aula deles. E na redação mesmo, escrevendo. E a sala era uma sala de aula normal. Então, eu tava cheia de trabalho colado, assim, nas paredes. Eu falei, obrigada. Cheia de ideias, assim. Que aí já tinha ideias, algumas coisas interessantes. Cheia de... claro, algumas palavras bem simples, mas já te dá aquele conforto. Sim. Não deixa de ser uma imersão, né? Sim. E a parte oral é diferente. E isso eu vi que é diferente hoje. Porque hoje eu vi que você faz no computador. A minha prova foi toda no papel. Sim. Hoje eu tô no computador. E não tinha fone, então era só o alto-falante na sala, todo mundo escutando, né? Aí, dependendo do lugar que você sentava na sala, tinha diferença, né? O meu IELTS também foi com speaker na sala. Não foi com fone, não foi de computador. Não, o meu IELTS também foi tudo no papel. Foi para pandemia, né? Sim, foi antes da pandemia, foi 2019, né? Então, eu fui fazer a compreensão oral, terminei toda a prova e fui pra casa. E eu lembro que como eu reclamei disso, que a prova do francês, ela é enviada pra França pra correção. E eu falava, gente, só pode estar indo de navio essa prova. Porque você se acostuma com o IELTS que tem hora pra liberar um resultado. A prova de francês não tem. Uma ansiedade. E além de absurda. tudo, ainda peguei todos os feriados de final de ano. É verdade, que você fez no finalzinho de ano. Então, Aí atrasa Natal, naturamente, no... porque é final de ano, né? Exato. E a prova foi mandada para a França para correção. E eu lembro que no dia 11 de janeiro, eu estudei o francês em 2018. No dia 11 de janeiro de 2019, eu recebi um e-mail com o resultado da prova. Mas aí começou outro perrengue. Eu recebi o resultado da prova, abri aquele... Eu recebi, ainda estava trabalhando. E eu fiquei assim, será que eu abro? Será que eu não abro? Será que eu vou para casa? Vai acabar com o meu dia, eu vou sair comemorando, né? E aí eu abri antes do almoço e eu tinha conseguido a nota. Aí eu fui de correr. primeira, gente. A Caroline conseguiu a nota que precisava no francês de primeira. Mas calma. Fui pra casa, comemorei, olhei pra cara do meu marido e falei, agora a gente vai. Agora deu certo. E aí, eu precisava pegar o resultado da prova em mãos. Eu falei, cara, eu não vou pra Santa Catarina só pra pegar o resultado da prova. E aí, pedi pra uma prima do meu marido que morava lá pra ela retirar o resultado pra mim e me mandar por correio. Só que quando eu entrei em contato com a escola pra perguntar se podia ser outra pessoa, eles falaram assim, olha, então, a sua nota tá em revisão. Porque parece que alguém na França trocou as suas provas. Meu Deus. Eu não lembro desse perrengue, não. Eu não lembro de ter te contado mesmo. Eu não lembro desse perrengue. Mas eu tenho a carta ainda até hoje. Meu Deus. E aí a minha nota simplesmente foi pra revisão. E eu falei, quanto tempo pra sair? E ela não tem previsão. Eu lembro que saiu o novo resultado em 2 semanas. E eu ligava pra escola quase todos os dias pra saber se tinha saído, né? Que desespero, né? Que complicado. Que perrengue. E aí, umas 2 semanas depois, eu liguei. Ela falou, olha, saiu, mas eu não quero me comprometer e não vou poder te enviar por e-mail essa nota. Eu falei, mas você vai me falar por telefone, porque senão eu vou ter um ataque do cardíaco. Pois é. Porque imagina, nessa altura, eu já não tava mais estudando pra prova. Eu não tinha focado, né? Porque na minha cabeça, eu já tinha conseguido. Então, se eu não conseguisse minha nota, eu ia ter que voltar a estudar tudo de novo. Sabe Deus quando eu ia conseguir fazer outra prova. E daí eu falei, olha, você vai me falar pelo telefone, senão eu vou ter um troço. Né? E daí eu lembro bem certinho. Hoje, o benchmark das notas, elas são iguais, né? Hoje eu vi que a nota vai de 0 a 699. Sim. Na minha época, não. Então, tinha algumas notas que a máxima que variava. Sim, a gente tinha que fazer uma conversão, na verdade, da tabela do governo, da nota da prova, que tinha o Ancient Result. Uma confusão. Minha era a nota antiga. E eu lembro que eu precisava de 310 na escrita para conseguir o CLB7. Eu tinha tirado, no resultado, 390. Então, eu tinha tirado uma notão. Ia até 450. Eu falei, nossa, eu tô tranquila. Minha nota foi revisada para 315. Tá acima dos 310.
Passou. É isso que importa no final do dia, Exato. né? Passou, E ficou foi a acima. única nota que foi revisada. Eu Olha. falei, nossa, eu nunca respirei tão aliviada como naquele dia. Sim. Mas eu falei, eu só vou comemorar quando eu pegar esse bendito desse Pra certificado ter certeza que não vai acontecer mais nada, né? Que E não vai aí- dar mais nada errado. E veio, inclusive, com uma carta eu não lembro como é que fala. Mas veio uma carta do órgão pedindo desculpas pela confusão e falando que aquele era o resultado oficial. Naquele momento eu consegui respirar aliviada. Pois é. No final de janeiro. Foi no início de fevereiro isso No já. início de fevereiro. E aí, né, depois dali foi tudo tranquilo, né? Ah, depois dali. Atualizou o profile do Express Entry, o convite veio. A gente fechou o perfil num dia, no outro dia eu recebi o Já convite. recebeu o convite no outro dia. A gente já, né, tinha alguns documentos que a gente já tinha trabalhado, já fechamos tudo e deu tudo certo. Quanto tempo de quando você conseguiu a prova até você estar aqui? De quando eu consegui a prova, Começo de fevereiro. eu cheguei aqui dia 31 de dezembro de 2019, né? Então foi ali 10 meses. No entanto, meu processo foi extremamente rápido de PR. Sim, E meu PR saiu em 62 dias. exatamente. Eu É que lembro. só não veio antes porque você Porque estava não se quis, organizando, exatamente. Uma semana antes de sair o resultado da prova, a minha chefe me chamou e falou, olha, eu preciso de uma data, Uhum. né? Até quando você vai estar trabalhando. Eu lembro, esse perrengue você me contou. E daí eu falei, Você falou, como que eu eu não falo, sabia, Marilene, o que eu falo? né? A gente contou com uma média de 6 meses. Eu falei, eu vou ficar até dia 31 de outubro. Na semana seguinte saiu meu PR. Olha, mas é sempre assim. Eu falo para todos os clientes, quando você fala assim, olha, já fiz o que eu tenho que fazer e eu vou esperar os 6 meses porque é o que eu posso fazer, né? Não tem como acelerar, não tem como pagar mais, não tem como ficar brigando com o governo se tá no próximo time, eu vou esperar. Parece que as coisas fluem e sempre antecipa. Quando a pessoa fala assim, tô desesperado, quero que chegue hoje, chegou. Parece que não trava, chega. parece que não chega, né? E eu lembro que o seu processo foi muito rápido, né? Enfim. E Eu aí, lembro de você me mandando uma mensagem. Era... lá no Brasil era 5 e pouco. 5h25 da tarde. Falando assim, Carol, a gente pode conversar? E eu, super nervosa já, porque daí vem esse negócio da prova, da revisão da nota do francês. Falei, deu uma. Mas é engraçado, todo cliente acha que deu algum problema. Quando Mas eu eu já pra conversar. tinha isso, né? E ainda tão rápido. Eu falei, deu problema. Eu falei, Marilene, estou no trabalho, mas pode falar. E isso foi 5h30 da tarde. Você foi retornar no Brasil, já era perto das 10 da noite. E eu falei, meu Deus, eu tô um troço. Eu provavelmente já falei com ela ali no meu horário de almoço. Aí depois o dia começa, né? Com as reuniões do final da tarde. E aí quando eu fiz a última reunião, eu falei, tô aqui, vambora. 10 da noite, tadinho, desculpa se eu te matei de ansiedade. Não, é só a ansiedade em pessoa aqui, né? Tentando lidar com a situação. Mas aí veio o PR e a gente comemorou. Aí eu abri o jogo pra todo mundo mesmo. Foi daí, depois disso que eu contei pros meus pais. Meus pais não sabiam ainda. Eu lembro disso. Eu lembro que você não quis contar para seus pais, era só o seu marido que sabia, né? E depois a sua chefe, porque você antecipou para sua empresa que você tinha intenção de se mudar. Sim. Pois é. E aí, sua família, como recebeu essa notícia? A minha mãe, ela já desconfiava, né? O meu pai falou, não, vai, né? Tá tudo bem, vai. Eu já não morava com os meus pais há muitos anos, né? Então não foi, assim, um choque. A minha mãe, ela ficou assim, né? É natural, né? Fica com medo de nunca mais te ver na vida, né? Ela falou, mas você vai trabalhar com o quê? Eu falei, mãe, eu vou lá pra arrumar um emprego. Né? Sim. Então, o fato de eu vir sem nada deixou minha mãe muito preocupada. Compreensível, né? Sim. Mas chegou aqui, arrumou emprego em quanto tempo? 2 semanas. 2 semanas na sua área. Na minha área. E aí, assim, tudo fluiu muito bem, graças a Deus. Depois você chegou aqui pra você, pro seu esposo. Bom, pro seu esposo também teve perrengue, mas essa história é pra outro vídeo, né? Perrengue porque a gente não incluiu ele na aplicação, porque ia baixar os pontos. E ela entrou realmente com pouquinha margem de pontos ali, né? Das rodadas da época. E a gente deixou ele de fora de propósito, como não acompanhe. Mas aí a gente fez uma aplicação de vistos para ele acompanhá-la, só para esse momento inicial. A gente até colocou na aplicação, né? Ele não vai acompanhá-la, mas vai ajudá-la ela no settlement, né? Quando ela chegar aqui para se estabelecer. E aí veio o Covid, né? Que no final ajudou depois a justificativa do porquê que ele não ia voltar pro Brasil, né? Exato. Foi a justificativa para ele não voltar.
E ele viria aqui, mesmo porque ele ainda tinha algumas coisas pra fazer no Brasil, né? Sim. Eu não queria esperar, mas ele tinha algumas coisas pra fazer. Ele ainda tava estudando, ele ainda tava no meio do tratamento. Tinha um tratamento dentário que ele queria terminar. Então ele tinha motivos pra ficar no Brasil e eu não queria esperar a oportunidade de passar e a janela fechar. A Carol falou assim: não, eu quero vir, ele fica e depois ele me conta. Tá bom. Depois ele vai. Esse é o foco, essa era a vontade do Canadá. Não podia deixar passar, né? Hoje e que bom que você não deixou passar, né? Porque depois estourou o Covid, fechou e ficou por meses fechado. Então, que bom que você veio. E mesmo durante o ano de 2019, enquanto o meu processo estava rolando e o visto já tinha saído, as notas subiram. E elas nunca mais baixaram. Nunca mais baixaram, não. Então, eu tenho um casal de amigo meu que a gente entrou, assim, nos últimos sorteios que a gente entraria. Sim. Depois a nota nunca mais baixou. Você entraria nessa época, né? Que desde o ano passado começou as rodadas prioritárias do francês. Mas imagina, você teria provavelmente vindo estudar ou feito um outro planejamento, né? Teria sido completamente diferente. Mas então, uma história de muito sucesso. Inclusive, a Caroline está aqui com o marido. Eles tiveram um bebezinho lindo, que inclusive está aqui conosco no escritório, Joseph. 5 meses, uma fofura. Tá aqui dormindo, inclusive, enquanto a gente tá finalizando esse vídeo. E é isso, tá tudo bem. Cidadã canadense, agora de licença maternidade, mas um bom trabalho, tranquila. Marido trabalhando numa área boa, né? Então, nós dois mudamos de área depois que saímos do Brasil. Você não tá mais na área financeira? Não. Porque eu sei que você conseguiu um emprego na sua área assim que você chegou, né? Sim. O que você faz agora? Hoje eu sou suporte técnico numa empresa de tecnologia. Você falou pra mim que você queria mudar pra tecnologia. Pois é. Também é história pra outro vídeo, hein? Mas é isso, gente. Então, eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês que estão aí com o desafio de migrar para o Canadá. Às vezes não querem apostar num plano de estudos, né? Porque o estudos vai ainda assim abrir portas para vocês emigrarem aqui para o Canadá, seja com uma oferta de trabalho, seja com suporte do empregador, seja com a experiência canadense. Então, o estudo te permite acesso a um número de opções. Mas o francês, hoje, principalmente para os próximos anos, é a bola da vez. Se você tem francês, você consegue emigrar direto do Brasil. Se você está aqui e você quer, por exemplo, morar em certas cidades em que o processo está mais competitivo, o francês vai resolver o seu problema. Então, o francês é a bola da vez. E a Caroline está aqui para provar que é possível aprender do zero até o CLB7 em menos de 1 ano. Na verdade, no caso dela, foram 9 meses. Ela foi uma cliente que aprendeu mais rápido. Mesmo com perrengue, mesmo ali fazendo francês e inglês ao mesmo tempo. Com certeza um exemplo de foco e dedicação. E o resultado tá aqui, né? Valeu a pena trocar o Brasil pelo Canadá? Tá valendo bastante a pena. Muito, né? Hoje a gente não pensa em voltar. Não tem nem como mais pensar, né? Não. Hoje a nossa vida é aqui, a gente tá bem estabelecido aqui, estamos caminhando para os nossos objetivos, né? A gente sempre tem alguma coisa mais pra frente, mas hoje a nossa vida é aqui. Sim. E o Eliezer, né, o esposo, que veio também sem o inglês, já tá ótimo no inglês, já tá estudando para tirar uma nova certificação, né? Tá tudo bem encaminhado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Caroline, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo mesmo com o Joseph, né? Eu sei que provavelmente não foi fácil. Muito obrigada mesmo. E eu sei que ela tá se mudando, então era agora ou nunca, né? E foi assim que ela falou: Marilene, você me convidou faz um tempo. Vamos fazer? Vamos. Então, obrigada por ter lembrado do meu convite e estar aqui hoje para gravar. Você vai pra longe, né? Mas sempre que estiver para Vancouver, conta com a gente. Passa pra tomar um café. Eu vou sempre lembrar de você com muito carinho. Tá bom? No cafezinho sempre você. Sempre. Com certeza. Pode vir. E é isso, pessoal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Pode falar tchau. Tchau.